Senhor, meu Deus e meu Pai. Pai, glorifica o Teu nome, exalta a Ti, Senhor. Só temos que agradecer por tudo que tem feito para conosco, meu Senhor. Deus, toma, Senhor, a Tua filha em Tuas mãos, abençoa ela poderosamente, ó Pai. Usa ela, Pai, de forma gloriosa e tremenda nesta noite, meu Senhor. Deus, dá a revelação, mostra, conduz ela, Senhor, nesta noite, conforme o Teu querer, conforme a Tua vontade, meu Senhor. Espírito Santo, faz ela lembrar tudo aquilo que ela preparou, Senhor, e que estudou, meu Pai querido, para esta noite. Deus, conduz ela, Senhor, toma nas mãos dela, Pai querido, e abençoa ela em nome de Jesus. Amém. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Pode se assentar. Abra sua palavra comigo lá no 2 Samuel. Segundo livro de Samuel 12. Louvado seja o teu nome. Segundo livro de Samuel 12, a partir do versículo 15, amém? Diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera à luz, a Davi. E a criança adoeceu gravemente. Buscou Davi a Deus pela criança. Jejuou Davi e vindo passou a noite prostrado em terra. Então os anciões da sua casa se achegaram a ele para o levantar da terra. Porém ele não quis e não comeu com eles. Ao 7º dia morreu a criança, e temiam os servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque diziam: eis que, estando a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvidos à nossa voz. Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, e entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos: é morta a criança? Eles responderam: morreu. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois veio para sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste pela criança viva? Jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, se levantaste e comeste pão? Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim. E continuava viva a criança, porém agora que é morta, por que jejuaria? Por que jejuaria eu? Poderia eu fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Amém. Só até aqui a palavra do Senhor. Estou um pouco nervosa, porque é a primeira vez que eu estou pregando aqui na frente do pastor Nino. E é muita responsabilidade também estar pregando a palavra do Senhor. Mas, neste caso, o Espírito Santo tem toda a autoridade e liberdade de falar. Aleluia. Irmãos, aqui a gente leu a história do rei Davi, o grande rei Davi. E Davi aqui estava diante de uma situação. Você conhece a palavra, sabe a história desse homem, por que ele estava vivendo essa situação. A Bíblia diz que um dia ele mandou seus servos, seus soldados ir para a batalha, e naquele dia ele resolveu não ir, ele resolveu ficar em casa. Mas justamente nesse dia que os seus soldados foram para a guerra, que ele ficou em casa, nesse dia à tarde ele passeava e ele foi dar uma voltinha
num terraço, na laje da sua casa, e ele viu uma mulher tomando um banho. Esta mulher era a esposa do seu soldado, e ali ele se apaixonou por ela. E ele perguntou: quem é essa mulher? E os seus soldados responderam: é a mulher do soldado Urias. E ele mandou chamar aquela mulher, e ali deitou com ela, e ela engravidou. Logo, quando ela engravidou, ela mandou um recado para ele, dizendo que estava grávida. E você conhece um pouco da história. Ali ele começou a bolar um plano para que ele pudesse ficar livre daquilo, mas não deu certo o que ele planejou. E ali ele mandou matar aquele soldado, o marido daquela mulher. Quando ele mandou matar, ele trouxe a mulher para sua casa e assumiu ela como esposa. Só que o profeta Natã, quando aconteceu tudo isso, Deus enviou o profeta Natã para falar com o rei Davi. E Deus não enganou Davi. Deus disse através da boca do profeta Natã que aquela criança ia morrer. Mas o que me chamou a atenção, que quando a criança adoeceu, Davi não ficou de braço cruzado. Ele sabia que ele ia morrer, mas ele foi buscar na presença do Senhor pela vida daquela criança. E a Bíblia diz que ele entrou no seu quarto e ele orou e jejuou durante 7 dias. Quando foi com 7 dias, a criança morreu. E o que me chamou muito a atenção hoje, quando eu estudava essa palavra, foi que quando Davi orava diante da situação, trazendo para os nossos dias, muitas vezes eu e você estamos diante de uma situação de perda, situação de derrota, situação que você olha com os seus olhos e não tem mais jeito, situação, um sonho que você sonhou, um projeto que você projetou, e quando você vê, acabou, ou já está acabando, está ameaçado em acabar. E muitas vezes a gente aceita aquilo e a gente entra para dentro do nosso quarto não para buscar a presença do Senhor, mas sim para murmurar, para ficar triste, para chorar. E Davi fez diferente, mesmo ele sabendo que o profeta Natã tinha profetizado que aquela criança não ia viver, porque o que ele fez não agradou o Senhor. Deus já tinha determinado isto, mas ele foi buscar a presença do Senhor. Ele orou durante 7 dias e jejuou, não quis comer. Mas aí quando aconteceu que a criança morreu, os seus servos não foram falar para ele, porque temia que situação, como ele ia reagir. Mas ele escutou os soldados conversando e ele entendeu que a oração que ele tinha feito, o Senhor ouviu, mas não respondeu do jeito dele. Já aconteceu com você, você orar, você buscar com tanta fé e o Senhor não te responder? Já aconteceu com você, você acreditar, você lutar, você ora todos os dias por algo, você planta, você faz projeto, você faz sonho, e daqui a pouco você viu que Deus não te respondeu? Não fique triste, porque Jesus também fez uma oração 3 vezes e o Senhor não respondeu. O Senhor ouviu, mas não respondeu. Porque tem muitas coisas que o Senhor já determinou no céu. Não adianta fazer campanha, não adianta você jejuar, não adianta você orar, não adianta. Você precisa aceitar a vontade do Senhor, porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável para mim e para você. Às vezes a gente não entende. Lá na frente você vai entender. Mas o que me chamou muita atenção nessa tarde, quando eu estava estudando essa palavra, foi quando a criança morreu, lá no versículo 18. Ao 7º dia morreu a criança. E temia os seus servos de Davi informá-lo de que a criança era morta, porque dizia a eles que, estando a criança ainda viva, lhe falamos, porém não dava ouvido à nossa voz. Como, pois,
Como, pois, lhe diremos que a criança é morta, porque mais se afligirá? Versículo 19. Viu, porém, Davi que seus servos cochichavam uns com os outros, entendeu que a criança era morta. Pelo que disse aos seus servos, é morta a criança? Eles responderam, morreu. Imagine bem. Agora esse homem fez uma campanha de 7 dias. Ele se separou, ele orou, ele jejuou diante daquela situação. E ali os seus sonhos, o seu projeto, a sua oração não foi respondida pelo Senhor. Se fosse você, que atitude era a sua? Que posição era a sua agora? Homem de Deus, Davi, o rei Davi. O rei de Israel, que era respeitado e amado por aquele povo, e amado pelo Senhor. E agora Deus não ouviu a sua oração. O que você faria no lugar do rei Davi? Olha o que Davi fez. Que lição nós temos que aprender com o rei Davi, quando as nossas orações, quando os nossos sonhos são frustrados, quando Deus não responde, quando Deus não faz aquilo que nós quer, porque Ele só faz aquilo que nós quer se agradar o coração dEle. Aqui no versículo 20, olha só a atitude desse homem. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou. Irmãos, esse homem estava com fome, esse homem estava jejuando. O que me chamou muita atenção foi o que o pastor falou aqui ainda agora sobre a oferta. Primeiro buscar o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. Esse homem, ele foi primeiro, ele tomou um banho, ele trocou de roupa e ele foi para a casa do Senhor. Veja que Deus não quer nós de qualquer jeito dentro da casa dele. Mesmo que você esteja passando por um momento difícil na sua vida, mesmo que você perdeu, mesmo que a tua empresa faliu, mesmo que você foi traído, mesmo que alguém mentiu para você, o Senhor quer você de cabeça erguida. O Senhor quer que você entre por essas portas de cabeça erguida, não de cabeça baixa. Para quê? Para adorar o Senhor. E aceitar a vontade do Senhor. Se você entender que Deus está no controle de todas as coisas, se Ele é Senhor da tua vida, se Ele é um Deus soberano, você vai entrar por essas portas de cabeça erguida para adorar o Senhor. E uma coisa que me chamou a atenção, que Davi poderia ter ido para a sua casa e ter ido comer, ter ido se alimentar. Mas sabe o que ele fez? Porque ele estava diante de uma luta, diante de uma situação muito difícil, porque ele tinha acabado de perder o seu filho. Ele foi fortalecer o espírito dele na casa do Senhor. Ele foi o adorar. Sabe por quê, igreja? Porque muitas vezes a igreja se acha diante de uma situação, de uma batalha. E às vezes essa batalha está aqui dentro de nós. Principalmente quando você perde, principalmente quando você se acha um derrotado, um falido. Se você não buscar a presença do Senhor, se você não se fortalecer, aí vem questionamento, aí vem dúvida, aí vem o esfriamento. Você vai procurar um monte de pessoa que é culpado, mas você nunca é culpado de nada. Por quê? Porque o seu espírito está fraco. E a Bíblia diz que há uma luta, o espírito e a carne. O que vai prevalecer é aquele que está forte. Se a tua carne está forte, você vai ser um fraco diante de qualquer situação. Agora, se o teu espírito está fortalecido no Senhor, se os teus pés estão firmes na rocha, seja lá o que for, você pode ter perdido qualquer coisa, até mesmo pessoas, mas você não vai andar com a cabeça baixa, porque você está buscando a presença de Deus, você está adorando, você está obedecendo a palavra do Senhor. E aqui Davi, quando acontece tudo isso, a oração dele, o Senhor não respondeu. Quando ele entendeu que a criança tinha morrido, ele se arrumou e foi para a casa do pai o adorar. E lá ele o adorou. Lá ele se fortaleceu. Lá ele agradeceu ao Senhor. Eu creio que ele agradeceu. Depois que ele fortaleceu o seu espírito, depois que ele o adorou, depois que ele foi para a igreja, aí ele mandou pedir pão.
para se alimentar. Veja bem, primeiro Deus, segundo você. Primeiro busque Deus, depois cuide de você. Se preocupe em fortalecer o teu espírito na palavra, na oração. Porque, com certeza, Davi era um grande homem de Deus e passou por tudo isso e muitas coisas que, se você ler, você vai entender. Davi, ele foi um guerreiro, mas ele passou por muitas provas, muita tribulação, dentro da sua casa, dentro da sua família. Mas ele não se prostrou diante dessa situação. Busca a palavra do Senhor. Leia a Bíblia. Se fortaleça no Senhor, porque quando o vento bater na sua porta, quando o esfriamento bater, quando vozes, informação vir, você vai estar forte, você vai vencer. Mas não deixe a sua carne ficar forte e o seu espírito ficar fraco, porque você não vai conseguir vencer no dia mau. Aleluia. E um grande segredo aqui, olha o que Davi conseguiu. Eu vou ler de novo, versículo 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, mudou de veste, entrou na casa do Senhor e o adorou. Depois veio para a sua casa e pediu pão. Puseram-no diante dele e ele comeu. Disseram-lhe seus servos: que é isso que fizeste? Pela criança viva jejuaste e choraste, porém depois que ela morreu, se levantaste e comeste pão. Respondeu ele: vivendo ainda a criança, jejuei e chorei, porque dizia: quem sabe se o Senhor se compadecerá de mim e continuará viva a criança? Porém, agora que é morta, por que jejuaria eu? Poderei eu fazê-lo voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará a mim. Olha aqui o versículo 24. Então Davi veio a Batseba, consolou-se e deitou-se com ela. Teve ela um filho, a quem Davi deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Ué, Deus não matou aquela mulher? Não, porque Davi agiu como verdadeiramente um homem de Deus. Davi, ele adorou. Davi tinha uma aliança com Deus. Davi era fiel ao Senhor. Ele errou, ele pecou. Mas todos nós erramos. O que o Senhor quer de mim, quer de você, que nós viemos aprender através dessa palavra. Meu irmão, minha irmã, quando você errar, não esconda seus erros diante do Senhor. Vai na presença dele e confessa. Não tenha vergonha de falar para seu pai aquilo que aconteceu contigo. Reconheça que você é fraco. Reconheça que você é um pecador. Pede perdão a ele. E se o teu coração não estiver preso aqui na terra, nos bens materiais ou naquilo que ele pode te dar, o Senhor te perdoará. Porque Davi, quando ele escreveu o Salmo 51, ele disse: Senhor, não tira de mim o teu espírito. Davi não estava preocupado com a posição, não estava preocupado com o trono, não estava preocupado com a coroa. Davi estava preocupado em perder a comunhão com Deus. Por isso que ele orou: Senhor, não tira de mim o teu espírito. Irmã, todos nós erramos. O mal nosso é que a gente, às vezes, quer esconder os nossos erros. Não vamos na presença do Senhor, não confessamos nossos pecados e não ficamos atentos ao que o Senhor manda nos fazer. Vê lá em Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a minha voz e se guardares os meus mandamentos, aí você será uma bênção nessa terra. Mas às vezes, quando a gente erra, o Senhor fala: vai lá naquele irmão ou naquela irmã e pede perdão. A gente: não, eu não vou não, o que vão pensar de mim? Se você obedecer o que Deus manda você fazer, Deus vai te honrar nessa terra. Você não vai ser humilhado. Aleluia. Quando Davi o adorou, Deus abençoou Davi e aquela mulher com uma criança. E esta criança não foi qualquer criança, foi Salomão, e Deus o amou. Irmãos, mas eu preparando esta palavra, me chamou muita atenção também quando tudo isso começou. Isso queimava o meu coração. Quando a gente, muitas das vezes, quer fugir da nossa responsabilidade.
Isso serve para mim e para você também. Quando o Senhor te coloca numa posição e você foge, você quer colocar nas mãos de outra pessoa aquilo que o Senhor confiou nas tuas mãos. E o Espírito Santo falava no meu coração hoje: filha, sabe por quê? Que tem muitas casas, tem muitas famílias, que um dá uma ordem, outro dá outra, e no fim ninguém sabe quem manda naquela casa, nem eu não sou mais bem-vindo naquela casa, porque muitas das vezes o homem não tomou a posição de cabeça, de chefe de família dentro do seu lar. Alguém vai ter que mandar. Quem? Se o varão não tomar posição dentro da sua casa, porque a nossa igreja começa primeiro dentro da nossa casa, alguém vai querer tomar o lugar dele. Alguém vai querer fazer o que ele tem que fazer. E quando o varão abre os olhos, já está tudo bagunçado dentro daquela família. Quando nós mulheres não tomamos posição, aquilo que você sabe que é você que tem que fazer no seu casamento, com o seu marido, com os seus filhos, o teu casamento vira uma bagunça. Muitas das vezes a gente quer fugir da nossa responsabilidade. A gente se preocupa muito como eu estou aqui dentro da igreja. E a nossa casa, como está? Como está a nossa casa? Faça o que o Senhor mandou você fazer. Assuma aquilo que o Senhor colocou nas tuas mãos. Graças a Deus que aqui não tem. Mas o Senhor falava hoje no meu coração: filha, sabe por que tem algumas igrejas bagunçadas? Porque o pastor presidente não toma posição. Às vezes é algo para ele fazer, ele deixa na mão dos seus obreiros. Não que eles são os irresponsáveis, não. É porque Deus colocou na mão dele. Se algo der errado lá no fim, não vá reclamar. Não diga que Deus não está no negócio. Não é aqui que eu estou falando isso, não. Graças a Deus. Mas Deus falava isso no meu coração. Então, você mulher, você homem, você sabe que posição o Senhor te quer. No teu ministério, não tenha medo. Deus é contigo. Tadinho do rei Davi. Davi foi dar uma voltinha no terraço. Olha o que aconteceu. O diabo preparou um laço para ele. E você sabe o preço que esse homem pagou. O inimigo está doidinho para nos pegar. Ele fica do nosso derredor. Quando ele encontra uma brecha, ele entra. Como eu falei aqui sexta-feira, Deus falava no meu coração, sabe por quê? Quando a gente mente, aquelas mentirinhas pequenininhas, que a gente fala, até dentro da nossa casa, para os nossos familiares, a Bíblia diz que Ele é pai da mentira. Quando a gente mente, quando nós que conhecemos a palavra, somos discípulos de Jesus, e a gente mente, tendo consciência que a gente mente, sabe o que acontece? Abre uma brecha no mundo espiritual e ele entra. E quando ele entra, ele quer tomar posse de pai, porque ele é pai da mentira. Se eu vou mentir, ele quer ser o meu pai. E ele, como tendo legalidade na minha vida, ele quer me guiar, ele quer me conduzir. Ele fica falando no meu ouvido. E aí, o final, você já sabe como é que é. Então, vai na presença do Senhor, faz como o rei Davi. Eu errei, peça perdão ao Senhor, conserta teu altar com Deus. Pergunta a Ele, Senhor, o que Tu queres de mim? O que Tu queres que eu faça? Aonde eu errei, Senhor, eu quero me levantar. Senhor, eu quero me levantar. Senhor, não importa o que eu perdi. Não importa, Senhor, o que ficou para trás. A partir de hoje eu quero andar como homem de Deus, como uma mulher de Deus, de cabeça erguida. Eu quero entrar na Tua casa, meu Deus, e quero fechar os meus olhos e Te adorar. Somente Te adorar. Porque através da adoração a Tua bênção vai chegar. Mas adore em espírito e em verdade quando você entrar nessa casa. Adore o Senhor. Mas eu perdi. Mas eu fiz um plano e não deu certo. Olha o que aconteceu. Davi estava todo quebrado. Davi também, ele tinha acabado de perder um filho, mas ele adorou. Mas ele adorou o Senhor e foi para a igreja buscar a presença do Senhor. Fortalece teu espírito na palavra de Deus. Esses últimos dias que a gente está vivendo, eu falo últimos dias porque os dias se passam tão rápido que a gente não vê. Meu irmão, minha irmã, você vai passar por prova, você vai passar por luta, mas não tenha medo, se o Senhor te colocar numa prova, Ele está contigo. Ele vai te dar vitória.
E se o diabo tocar em você ou na sua família, se você está com o teu altar erguido, não se preocupe, porque Deus está contigo. Sabe por quê? Para que o nome dele venha a ser glorificado. Vê a vida de Jó. Por que Satanás tocou nos filhos de Jó, nos bens de Jó? Porque Deus já tinha determinado. Esse era o plano de Deus. Não murmura. Porque às vezes a gente, como Davi, a gente vai para a igreja, faz uma campanha, a gente ora, a gente busca, a gente se consagra, a gente se afasta de muitas coisas, a gente busca verdadeiramente a presença do Senhor. Quando chega lá na frente, tudo aquilo que você investiu, tudo aquilo que você orou, você vê, sair pelos seus dedos. Você vê que o Senhor não te deu aquela vitória que você tanto pediu. Se o teu espírito estiver fraco, vai vir tantos questionamentos, vai vir tantas perguntas que Deus não vai te responder, porque no meio de uma tribulação você nem consegue ouvir a voz do Senhor. Você está tão envolvida naquele vento, você está tão envolvido que Deus está falando contigo e você não vai conseguir ouvir. Mas tenha certeza de uma coisa, você pode sentir o Senhor te carregando no colo. Adora o Senhor. Esteja fazendo chuva, esteja fazendo sol, esteja difícil, adora o Senhor. O segredo é adorar. O segredo é você abrir a sua boca e adora. Não sai palavra, chora. Mas não tenha vergonha, chora na casa do teu pai, porque esta é a casa de Deus. Fica à vontade na presença do Senhor. Não se preocupe com quem está do teu lado, adora mesmo em espírito e em verdade, porque a tua vitória vem do Senhor. A tua vitória vem do Senhor. E Deus tem um novo para você. Deus, Ele tem coisas novas para você. Deus quer te surpreender. Você crê que Deus quer te surpreender? Você crê aquele sonho que você planejou, que você projetou, não deu certo, e você vai fazer o quê? Vai desistir? Vai ficar desanimado? Não, Deus tem o melhor para você. Crê que Deus tem o melhor para você. Mas adore e não deixe o diabo ficar falando nos teus ouvidos, falando que você é fraca, que você é um fracassado, que você orou e você se sente uma frustrada. Eu falei isso. Senhor, eu orei tanto, eu estou me sentindo uma intercessora frustrada. E Deus falou, filha, o que acontece hoje tu não entende. Mas nada chega a ti se por mim não passar primeiro. Aleluia. Irmãos, dia 11 de janeiro, quando terminou o culto aqui, eu fui para casa. E como de costume, toda noite eu dobrava meu joelho no chão e eu entregava toda a minha família ao Senhor. Eu estou no altar, Deus sabe que eu estou falando a verdade. E eu só saía dali quando eu sentia Deus falando comigo, vai dormir em paz, que dos teus cuido eu. E ali eu dormia como uma criança. Irmão, mas dia 11 de janeiro, quando eu cheguei em casa, estava muito quente. E a gente resolveu todo mundo dormir na sala nesse dia. E eu dobrei o meu joelho no chão, quando eu fui orar, eu não consegui. Aí eu falei para mim mesmo, por que eu não vou orar? Não estou conseguindo. Aí eu levantei, tomei água, fui orar de novo, não consegui falar nenhuma aleluia. Aí eu fiquei com os olhos fechados, falando, Senhor, por que eu não vou orar? Sabe o que Deus falou? Nada. Eu falei, tá bom, Senhor, então não vou orar não. Amém, vou dormir. Dormi feito uma criança. Hoje eu entendo, sei, tenho convicção que Deus falou para mim naquele dia, eu não queria te ouvir. Não queria te ouvir, porque a tua oração naquele dia eu não queria te ouvir, não ia te responder. Aí eu entendi o porquê. Porque Deus já tinha determinado algo. Quem sou eu para mudar os planos de Deus? O que me resta agora? Adorar. Agora só me resta adorar o Senhor. Eu falei, Senhor, a partir de hoje, Senhor, eu quero viver para Ti. Eu quero Te adorar porque eu não sou nada. Eu não vou ter mais vergonha de falar de Ti. Eu não vou ter vergonha de dizer que Tu é o Senhor, que Tu manda no céu, manda na terra. E todos os demônios se prostram diante de Ti e reconhecem que Tu é o Senhor. Aleluia.
Aí a pastora Roberta estava aqui e Deus falou: filha, ela é uma profeta e fala para ela abrir a boca e falar do meu nome. E ela me entregou e falei: pastora, para quem? Ela, para a sua família. Eu digo: eu vou falar para todo mundo que Ele é o Senhor, porque Ele é o Senhor. Aleluia. E é por isso que hoje eu estou aqui, para adorar o Senhor, glorificar e agradecer por todos os seus feitos, porque nada chega a mim se antes não passar por Ele. Eu não entendi, nem eu, mas tem coisas que não se explica, se vive. Eu não vou ficar prostrada, eu não vou ficar murmurando, eu vou adorar. Mesmo que eu esteja ferida, mesmo que eu esteja chorando, eu vou adorar. Aleluia. Aleluia. E até aqui o Senhor me deu. Que esta palavra possa falar contigo. E você possa adorar o Eterno, porque só Ele é digno de honra. Só Ele é digno de glória. Só Ele é o Senhor. O poder pertence a Ele. A morte está nas mãos dEle. A vida está nas mãos dEle. Quem sou eu? Quem é você? Para murmurar diante de uma situação que não deu certo. Ele é o Senhor. E um dia, todos nós, grandes e pequenos, rico, pobre, preto, branco, todos nós, vamos reconhecer que Ele é o Senhor e vamos se prostrar diante dEle e o adorar por toda a eternidade. Aleluia. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Só um minutinho, vem cá, Gorete. Volta aqui. Eu sei o que ela falou a respeito do dia 11 de janeiro. Parte da igreja também. Mas há pessoas aqui que não sabem e de repente precisam ouvir. No dia 11 de janeiro, quando a irmã Gorete disse que não orou, foi num domingo. A palavra dessa noite tinha sido o retorno do filho pródigo. E ali na cantina, na calçadinha da cantina, o Antônio, filho da irmã Gorete, do diácono irmão Expedito, estava sentado. Ele um dia foi músico aqui na igreja, mas ele se desviou, estava longe dos caminhos do Senhor. E ele e o Francisco eram motivo de muito joelho no chão da irmã Gorete. Orava por eles todo dia, porque viviam numa vida que não era muito segura. E nesse dia 11, o Antônio veio pegar a chave com a irmã Gorete, ficou sentado lá fora, ouviu toda a palavra. Eu me lembro que nesse dia o pregador dizia assim, depois do apelo: ainda falta um. Ainda falta um. Vem, volta para Jesus. E ele dizia assim: eu não sou de insistir, mas hoje Deus está me levando a insistir. Volta, volta. O culto acabou. A Gorete foi para casa, Antônio se arrumou, saiu para o castelo. E ela, como de costume, orava para Deus guardar a vida dos filhos todo dia. Nesse dia foi o dia que conseguiu orar. Às 5 horas da manhã, bateram na porta dela trazendo a notícia dizendo: teu filho foi assassinado agora. E o Antônio foi assassinado na frente da nossa igrejinha antiga. A Gorete não pregou teoria aqui no altar. Ela pregou a história que Davi viveu e que ela viveu também. Eu gostaria que você aplaudisse a Deus por esse testemunho. Fique de pé. Deus te abençoe. Fique de pé. Vamos adorar a Deus, não importa a circunstância. Ele permanece sendo Deus, aconteça o que acontecer. Ele está sentado num trono de glória, governando a vida e a morte. Adore a Deus.
homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Declare porque dele e por ele. Para ele são todas as coisas. O que é que nos resta? Só me resta te adorar. Então adore. Não importa a circunstância. Eu nasci pra te Se levanta do chão. Saia dessa prostração. Eu só quero te E adore. adorar. Aleluia. Te adorar. E dizer que te amo. Diga, declare seu amor. Te amo. Te amo. Te amo. Oh, aleluia. E dizer que te amo. Te amo, Deus. Te amo. Não importa a circunstância. Te amo. Levante-se do chão. O sol, a lua, estrelas e o mar, nada se compara. Pela balaca das neves. Alabanda quando sai. Eminar a gata. Os homens, os reinos, principados e potestades se prostram ante a tua majestade. Só me resta te adorar, te adoro. Eu nasci pra te adorar, te adorar, te adorar. Eu só quero te Eu nasci pra te adorar, te adoro e dizer que te amo, Declare seu amor. te amo, te amo. Oh, e dizer que te amo. Te amo, te amo. Só me resta te. Só a igreja bem alto. Igreja bem alto. Te adorar. Eu nasci pra te. Dizer que te amo, Deus.
e dizer que te amo, te amo, te amo. Declare seu amor por Deus e dizer que te amo. E dizer que te amo, te amo. Segura um pouquinho. Te amo. Talvez você tenha entrado por essas portas essa noite dizendo assim: a minha cruz está muito pesada para me carregar. O meu problema é maior do que o do meu irmão. Minha cruz é mais pesada do que a dos outros. Tá ali na frente pregando é mole. Difícil é estar vivendo o que eu estou vivendo. Deus hoje trouxe alguém que não foi formada na faculdade de teologia da melhor escola teológica do meio evangélico, não. Está sendo moldada na mão de Deus. Eu me lembro que no cemitério, o que é que vai dizer para uma mãe, a gente que é pastor? E a irmã Gorete teve a oportunidade de pregar para quem estava em volta do caixão do filho. Apontava para o corpo do filho e dizia assim: isso aqui é o destino de quem não quer nada com Deus. Não larguem Jesus. Na semana seguinte, está ela aqui, pano na mão, irmão Expedito, o pai coração sangrando, varrendo a igreja. Marcinho, o irmão mais chegado, que é alguém que nasceu dentro dessa casa e vive por dentro dessas cadeiras, chorando, mas trocaram de roupa e resolveram vir para a casa de Deus adorar. Quem sabe hoje Deus não está te convidando a tirar essa roupagem velha que você entrou aqui. Isso não é físico, não, é espiritual. Você entrou aqui com a roupa de Davi de cinza, que eles se vestiam de saco quando faziam jejum, pedindo a Deus alguma coisa, para se humilhar. Imagina um rei vestido de pano de saco, o pano mais insignificativo que existia. Se joga no chão e se cobre de cinza, de poeira. Está jejuando porque não tem fome. Um filho está com diagnóstico de morte. Quem disse que vai matar a criança não foi nenhum bandido, nenhum miliciano, nenhum policial. Quem disse que ia matar a criança foi Deus. Não tinha como escapar. Porque quando o homem resolve matar, se Deus quiser, livra. Você tem um exemplo aqui, eu tenho um pastor que levou 12 tiros, o pastor André levou 12 tiros, e hoje é pastor e prega o evangelho. 12. Deve ter visto coisa já também, né, irmã? Irmã Anderson levou 12 tiros. Um deixou ele paraplégico. Ele disse que sentiu quando saiu do corpo e ficou do lado, olhando os caras, encostava a arma na cabeça dele, puxava o gatilho, mas já não tinha mais bala. Foram 4 homens, 3 homens. O segundo, isso com 2 amigos já mortos do lado. Ele foi o último. O terceiro, acabou as balas, gastaram tudo nos outros e 12 nele. Pegaram a arma e deram uma coronhada, que ele tem a marca até hoje. Chutaram a cara dele e a cabeça, e ele do lado vendo. Quando os homens foram embora, ele voltou, sentiu que bateu no corpo, abriu o olho e começou a pedir socorro. Mas no caso de Davi, Deus disse que ia matar a criança.
Mas Deus mata, pastor, mata e não tem nome de assassino, nem culpa de assassino, porque Ele é o dono da vida. O Deus que você está aqui não é qualquer coisa, não, você não entendeu ainda. Ele é o dono da vida, Ele manda na vida, manda na morte, Ele manda nos anjos, Ele manda na terra, Ele manda no mar, Ele manda no diabo, Ele manda nos demônios, Ele é a autoridade máxima. Davi está nessa situação, sem a vestimenta de rei, de honra, de pompa, postura de rei não tem, ele está jogado, pedindo a Deus misericórdia, não leva meu filho, misericórdia, eu pequei, mas não se vinga do meu filho, eu aprendo de outra maneira, e Deus diz, a criança não vai viver, eu não quero. E quanto à vontade de Deus, não adianta fazer beicinho, nem tirar as pernas no chão. Deus faz o que Ele quer, na hora que Ele quer. E para te desestruturar um pouco mais e mexer com a tua estrutura mesmo, a vontade dEle é boa, agradável e perfeita. Concorde você ou não, nada muda. Davi chora, passa fome, se humilha, e alguém diz, ei, não pede mais não, porque a criança morreu. Essa é a pior notícia que um pai pode receber. A ordem natural da vida é os filhos enterrar os pais. Quando o pai enterra filho, é contra toda a natureza. A dor é inexplicável, intransferível, é única e tua só e de mais ninguém. Ele agora podia se descabelar e dizer, cadê meu Deus? Ou alguém dizer assim, ué, cadê teu Deus? Tu não é crente, rei Davi? A Bíblia diz, como expressou muito bem a irmã Gorete, o que está escrito de fato, Davi se levantou. Em vez de cavar um buraco e se enterrar junto, a Bíblia diz que ele primeiro se levantou. Ele trocou as vestes. Quem sabe o Eterno te trouxe aqui esta noite, está te dizendo, troca essas vestes. Eu estou hoje mudando a folha, virando a página da tua vida. Troca as vestes. Davi trocou as vestes. Davi se vestiu de vestes novas, como quem se apresenta a Deus e diz, agora o Senhor quer comer? Davi secou a lágrima, não tenho tempo de comer agora, eu vou me arrumar, porque eu preciso me encontrar com alguém que eu acabei de entender, que governa mesmo, que quando manda, faz, e quando faz não há quem altere o seu querer. Eu vou para a casa dele adorar. Depois que eu adorar, eu retomo a minha vida e sacio a minha fome. Primeiro eu vou adorar. Imagina um reinado olhando e dizendo, meu Deus, meu rei ficou doido. Ele chorou antes e agora que era para ele chorar, ele está louvando. Essa é a receita de Deus para nós essa noite. Não questiona, adora. Há alguém no nosso meio que não é evangélico ainda? E hoje gostaria de entregar sua vida a Jesus? Tem alguém afastado do evangelho que hoje gostaria de retornar aos caminhos do Senhor? Passa isso rapidinho, eu sei que a hora já é prolongada. Alguém que não é evangélico hoje sentiu vontade de aceitar Jesus na vida. Alguém que já é evangélico, está afastado, mas glória a Deus. Está voltando ou está aceitando? Está voltando? Nunca foi crente? Agora tu vai ser. Já falou mal de crente? Já falou mal de crente? Fala a verdade. Já falou mal de algum crente?
Falou, cara. Todo mundo fala mal de crente. Até eu falei. Nunca chamou o pastor de ladrão? Rapaz, eu já chamei. Que bom, você é um santo. Fica aqui que eu vou orar por você. Eu já. Eu ia dizer assim para ele, bem feito. Agora você vai ser um de nós. Há mais alguém que quer fazer companhia para esse jovem? Ele nunca foi evangélico. Mas hoje Deus marcou o encontro com ele. Ele não está entrando numa religião, ele está aceitando o Filho de Deus como Salvador. Há mais alguém que quer ter essa coragem de em público dizer, eu quero Jesus na minha vida, eu não vou me envergonhar dele. Alguém afastado do Evangelho? Alguém que não é evangélico ainda e hoje gostaria de aceitar Jesus na sua vida? Não é mais uma religião. O coração está batendo forte, né? É assim mesmo. Ele botou a mão no coração e disse assim, ó que coração quase pulando. É de alegria. Alguém muito grande está entrando no seu coração hoje. Alguém que o céu dos céus não consegue conter, cabe dentro do coração de um homem. Ninguém mais? Não? Fica aqui na minha frente. Você vai repetir uma oração comigo. Levanta a tua mão direita para o céu. Essa aqui. Isso. Diga, Senhor Jesus, eu te recebo na minha vida como meu Senhor e meu Salvador. Diga, Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida e na palma da tua mão. Diga, Espírito Santo, eu te convido, vem morar em mim, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Eu ligo esta confissão aos céus. Está ligado na terra, está ligado no céu. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As coisas velhas da tua vida ficaram para trás e eis que tudo se fez de novo. Receba a alegria e a certeza da salvação. E é o Espírito Santo de Deus que vai te fazer entender tudo o que está acontecendo aqui agora. Nós te abençoamos em nome de Jesus. Amém. Você recebeu uma nova família. Nem a morte pode nos separar mais. Olha para lá, tua família. Só me resta te adorar e te adoro. Eu nasci pra te Ele não está entendendo nada. Meu coração está pulando pela boca e ele está perdido. Para onde eu vou? Quem é esse povo? Que povo é esse? O que é isso? O Espírito Santo se encarrega de explicar para ele o que é isso tudo. Amém? Amados, hoje é quinta-feira. Sexta-feira tem culto de mulheres. Domingo eu te espero aqui. Amém? Domingo tem cajado para a nossa vida. E sábado a nossa reunião com os casais aqui, tratando da vida financeira do casal crente, que é complicadíssima. Então venha aprender com o mestre pastor Anselmo. Inclinável para receber a bênção do Senhor. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O grande amor de Deus, nosso Pai. A doce comunhão e a rica consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre vossas vidas e permaneça. Igreja que aguarda o retorno de Jesus, diga: Deus te abençoe. Bom final de semana. Agora sim.